Olá! Hoje falaremos sobre a visão e estudos de Durkheim. Durkheim definia a sociologia como a ciência das intuições, da sua gênese e de seu funcionamento, e seu estudo se dava pelos fatos sociais, maneiras de agir, de pensar, de sentir, exteriores ao indivíduo que são impostas ao mesmo. Assim, para estudar as sociedades, Durkheim inspirava-se no estudo das ciências naturais. O observador deveria esquecer seus conhecimentos prévios, definir os fenômenos a observar e considerá-los como um investigador. Desse modo, sua ignorância livraria suas pré-noções ou noções vulgares e adotaria, enfim, a prática da dúvida. As regras morais são fatos sociais e, portanto, são coativas. No entanto, tais regras nos protegem e aumentam a vitalidade da sociedade. Por isso, às vezes, aparecem-nos como desejáveis. Desse modo, procurando entender como a sociedade se organizava, Durkheim percebeu que o que ligava os indivíduos em uma sociedade era a sociedade social. Para entendê-la, era preciso levar em conta os dois tipos de consciência. A consciência particular estaria ligada aos sentimentos pessoais que nos tornam indivíduos únicos, nos possibilitando de ter nossa personalidade própria. Já a consciência coletiva, que seria o conjunto de crenças e sentimentos comuns aos membros de uma sociedade, a cultura que eles partilham. Essas consciências são adquiridas por meio da socialização. A soma das duas consciências formaria o ser social. Por meio de seus estudos, Durkheim chega então à conclusão que existem dois tipos de solidariedade, as quais cumprem a função de assegurar a coesão social nas sociedades simples ou complexas. São elas a solidariedade mecânica, que é considerada simples por Durkheim, já que ela liga o indivíduo à sociedade sem nenhum intermediário. Nesse tipo de solidariedade, as ideias e tendências comuns a todos os membros têm maior relevância àquelas que pertencem a cada um deles pessoalmente. Já a sociedade orgânica, por sua vez, baseia-se na complexidade da vida moderna. A partir de agora, começa a ter uma maior divisão do trabalho e as relações se tornam mais numerosas, e a consciência do indivíduo passa a ser mais acentuada, e eles não compartilham mais os mesmos valores e crenças. Durkheim vai então utilizar certas normas como um indicador de um ou de outro tipo de solidariedade, que é a do direito repressivo, que tem por objetivo manter a coesão social e a vitalidade da consciência coletiva na sociedade mecânica, e a do direito restitutivo, que corresponde à solidariedade orgânica, onde esse direito sobrepuja a consciência coletiva. Nas sociedades onde se desenvolveu uma divisão de trabalho, seus membros podem cobrar daqueles que não cumpriram com o contrato, que eles abdiquem da própria vida. E é a partir dessa consideração que Durkheim propõe uma análise do suicídio enquanto fator social. Ele nos explica então a diferença de cada forma de suicídio. São elas: o suicídio egoísta, que ocorre quando o indivíduo não se sente mais pertencente à sociedade na qual ele faz parte; o suicídio altruísta, que é realizado como uma forma de defender uma sociedade coesa, como por exemplo nas guerras; e o suicídio anômico, que acontece quando a sociedade está em crise, se degradando, fazendo com que o indivíduo perca as esperanças. Um exemplo atual é o exemplo da pandemia do Covid-19. Já em sua tese sobre divisão do trabalho social, Durkheim enfatiza a importância dos fatos morais na integração dos homens da vida coletiva e social. Mas o que são os fatos morais? São um conjunto de normas aceitas livre e conscientemente que regulam o comportamento individual e social das pessoas. Logo, os fatos morais são essenciais para que haja uma boa integração à vida social, pois a partir do momento que existem regras de convivência, um deve respeitar o outro baseado nessas regras, mantendo a sociedade estável. Toda corporação, seja ela família, cidade, pátria, existe uma moral. Ela começa onde começa a vida coletiva, e é com base nela que a opinião pública e os tribunais julgam. A moral é um conjunto de crenças e sentimentos comuns em uma sociedade, e esses sentimentos são passados de geração a geração na sociedade. Já a anomia é a situação social produzida pelo enfraquecimento dos vínculos sociais e pela perda da capacidade da sociedade regular o comportamento dos indivíduos, gerando, por exemplo, os fenômenos sociais como o suicídio citado acima.
Trata-se de uma ausência de um corpo de normas sociais, ou seja, inexistência de normas, capaz de regular o convívio social marcado pela solidariedade. Em uma situação de anomia, o indivíduo fica com livre-arbítrio, sem regras e sem saber o que é certo ou errado, justo ou injusto. Logo, fica sem referências sociais. Portanto, onde se inicia a vida do grupo, família, corporação, cidade, pátria, começa a moral. Só na vida coletiva o indivíduo aprende a idealizar. A sociedade é a melhor parte de nós, acredita Durkheim, e é a sociedade que ensina aos homens a virtude do sacrifício, da privação e da subordinação de seus fins individuais a outros mais elevados. Para Durkheim, o homem só é humano porque vive em sociedade. A partir do momento em que ele aceita viver em sociedade, ele aceita as normas e as morais estabelecidas para aquela sociedade. Muito além de viver suas vontades, ele vive as vontades do grupo. Agora, sobre as religiões são formadas por crenças e por práticas relativas a coisas sagradas. As cerimônias religiosas cumprem um importante papel ao colocarem a coletividade em movimento para sua celebração. Aproximam os indivíduos, relembram que todos fazem parte de um mesmo grupo, tornam eles mais íntimos. Dessa forma, é a sociedade que envolve os indivíduos no fenômeno religioso e que, por intermédio dos ritos, torna-se mais viva e presente nas suas vidas. Para Durkheim, a humanidade foi abandonada sobre a terra às suas únicas forças e não pode senão contar consigo mesma para dirigir os seus destinos. Para ele, as religiões são os primeiros sistemas coletivos de representação do mundo. Ele questiona as duas teses que tentam explicar a questão do conhecimento e de sua racionalidade, o empirismo e o apriorismo, e propõe que se reconheça a origem social das categorias, sendo produtos da cooperação, pois traduzem estados da coletividade. Para ele, as categorias do entendimento humano seriam instrumentos de pensamento coletivo, que os grupos humanos manipularam ao longo dos séculos. A partir disso, as categorias não devem ser vistas como fatos primeiros, e sim como elaborações individuais. Portanto, a origem dos conceitos só pode ser a comunidade, já que são compartilhadas por todos e dependem da maneira como ela é constituída e organizada. Logo, é um fato social. Deste modo, a ciência, a moral, a religião, Desse modo, a ciência, a moral e a religião originam-se de uma mesma fonte, a sociedade. Obrigada pela atenção, até a próxima.